Sejam bem-vindos ao Nerdologia. Eu sou o Átila, biólogo, pesquisador e pronto para me fundir com as máquinas. Hoje vamos ver como pode ser o dia em que viveremos para sempre. O Homem que Calculava conta uma das versões da invenção do xadrez. Nesse conto, o jogo foi inventado por Brahmin, por um rei hindu que ficou tão grato ao ponto de oferecer uma recompensa. E o Brahmin não queria terras ou ouro, só um pouco de trigo. Ele só queria grãos de trigo em proporção às casas do tabuleiro de xadrez. Começando com 1 grão na primeira casa, o rei dobraria o número de grãos para 2 na segunda casa, 4 na terceira, 8 na quarta e assim por diante para sua recompensa. Parece um pedido razoável, não? Imagine que o rei combina que dará grãos de trigo de cada casa um dia após o outro e tá tranquilo porque ele tem 120 toneladas estocadas. No primeiro dia ele dá 1 grão, no segundo 2, no terceiro 4, no 10º dia ele dá 1024 grãos. No 15º dia os grãos somam 2 kg de trigo, no 20º 70 kg. No 25º dia já são um pouco mais de 2 toneladas de trigo, mais 5 dias depois, e os assistentes avisam para o rei que o estoque real acabou. Inconsolado ele pergunta o que aconteceu. Os assistentes contam que até o 25º dia tudo ia bem, tinham dado um total de menos de 10 toneladas de trigo até então. Mas no 27º precisaram dar mais 9 toneladas, no 28º 17 toneladas e no 29º quase 35 toneladas. E no dia seguinte foi tudo que sobrou. Mal passou um mês, nem metade do tabuleiro e o rei já deve 70 toneladas de trigo para o Brahmin. E quase tudo foi embora nos últimos dias. Se o rei continuasse com a promessa, ia precisar de mais trigo do que o mundo já produziu, porque a quantidade que ele dá cresce exponencialmente. Com 50 dias, o rei deve 73 milhões de toneladas. Antes mesmo de chegar no final do tabuleiro, com 60 dias, o rei já precisaria de 75 bilhões de toneladas de trigo. Na última casa seriam necessários 18 bilhões de grãos. Esse é o poder de um crescimento exponencial. Grãos de trigo à parte, o nosso poder de computação cresce da mesma forma. Quando Gordon Moore percebeu que o número de transistores de um circuito integrado dobrava a cada 2 anos, descreveu o mesmo tipo de crescimento exponencial, que ainda descreve o avanço que tivemos até hoje, incluindo as placas gráficas. E também descreve o avanço passado, desde os computadores mecânicos até os circuitos integrados, ou seja, a cada 20 anos, com o mesmo valor, podemos comprar 1000 vezes mais poder de processamento. Nas palavras do futurista Ray Kurzweil, se a indústria automobilística avançasse dessa mesma forma, os carros de hoje custariam uma fração de centavo e correriam na velocidade da luz. Mesmo assim, mal entramos na segunda metade do tabuleiro do processamento, com smartphones mais rápidos do que supercomputadores do passado, com a inteligência artificial capaz de interpretar texto ou jogar Go melhor do que os humanos, com carros que estão aprendendo a se dirigir sozinhos, ainda estamos lá pela 32ª ou 33ª casa. Mas não sabemos quantas casas o tabuleiro dos computadores tem e até onde eles vão avançar. Se hoje são um pouco melhores do que humanos em algumas tarefas, ainda podem ficar muito melhores na maioria. Imagine em 20 anos quando tivermos 1000 vezes mais poder de processamento ou 1 milhão de vezes mais. E isso se continuarmos avançando no ritmo humano, o que pode não ser o caso. Em 1993, o pesquisador e autor de ficção científica Vernor Vinge reviveu o termo singularidade tecnológica, um ponto onde a nossa tecnologia será tão avançada que não temos como imaginar como vai ser depois dele, como alguém antes da Revolução Industrial tentando imaginar o nosso mundo atual. Isso porque com tanto poder de computação, em algum momento futuro teremos uma inteligência artificial um pouco mais inteligente do que humanos, capaz de desenhar computadores ainda mais rápidos do que nós somos capazes, que podem rodar uma inteligência artificial ainda mais inteligente que desenha computadores mais rápidos, em um ciclo que nos faria avançar muito mais no tabuleiro. E é nessa hora que tomaremos o mesmo susto do rei, porque com alguns ciclos uma inteligência artificial equivalente à nossa pode chegar em uma capacidade 1000 vezes maior, ou 1 milhão, ou mais, já que não sabemos qual seria esse teto. O que não impediu Ray Kurzweil de imaginar esse futuro. Para ele, com tanto poder de computação, depois da singularidade poderemos escanear um cérebro e replicar a mente em um computador. Ou seja, seria um momento em que viveremos para sempre, pelo menos como uma simulação. Como ele conta em Como Criar uma Mente, boa parte das estimativas são de que a computação chega nesse ponto por volta de 2045. Enquanto quem trabalha com o cérebro, como Noam Chomsky e Steven Pinker, argumenta que ainda estamos muito longe de ter uma simulação da mente humana.
Já Jaron Lanier e outros questionam se um dia teremos softwares capazes de rodar uma simulação tão complexa sem erros. Resta saber se de dobro em dobro superaremos esses desafios. Mas independente de conseguirmos fazer o upload da nossa mente para as máquinas, com certeza teremos implantes e equipamentos que nos ajudam com as nossas habilidades. Como Walter Isaacson conta em Os Inovadores, a grande revolução da computação pessoal aconteceu porque pessoas como Doug Engelbart pensavam nos computadores como um complemento humano. Por isso os controles precisavam ser intuitivos e acessíveis, e os computadores deveriam aumentar a capacidade humana. Agora temos celulares, realidade virtual, realidade aumentada que servem para incrementar ainda mais essa interação. Vivendo ou não para sempre através das máquinas, se tem algo que podemos esperar da singularidade, é que a tecnologia e o organismo estarão cada vez mais misturados. E se você quer saber mais sobre o que acontece depois da nossa fusão com as máquinas e ainda ver a Major em ação, não deixe de assistir a Vigilante do Amanhã, Ghost in the Shell. Baseado no mangá e no anime de muito sucesso, que eu adoro e que inspirou muitos filmes de robótica e inteligência artificial, Ghost in the Shell conta com a Scarlett Johansson no papel principal, uma híbrida de humano e robô que lidera o Esquadrão de Elite Seção 9. A Major precisa perseguir os criminosos e extremistas mais perigosos, entre eles um hacker que quer justamente deter o avanço da tecnologia cibernética. Uma ficção científica incrível com muita ação, efeitos especiais e perguntas que vão abrir a sua mente para o que serão máquinas e seres humanos no futuro. Vigilante da Manhã Ghost in the Shell estreia dia 30 de março de 2017. Nesse episódio eu citei Os Inovadores e Como Criar uma Mente. Eu já citei os dois por aqui. Os Inovadores é ótimo para entender sobre a concepção dos computadores, e Como Criar uma Mente é um livro muito legal sobre como o cérebro funciona e os paralelos com a computação. O Ray Kurzweil tem vários livros famosos, como o Era das Máquinas Espirituais, que muita gente critica por dar uma exagerada na especulação e na pegada raptura dos nerds com a singularidade, mas o Como Criar uma Mente é mais pé no chão e bem legal de ler. O Lucas Felipe perguntou se as imagens dos planetas que a gente vê são computação gráfica. Sim! Como eu disse, e como o Kai explicou muito bem no Fisiculturista, o que a gente vê nos planetas na verdade é uma diminuição do brilho das estrelas. E aí, com base na densidade e no tamanho calculados do planeta, e com modelos de formação de planetas que a gente tem, imaginam e renderizam as imagens. Mas as imagens de buracos negros e exoplanetas que a gente vê são concepções artísticas, baseadas no que a gente entende, como os desenhos de átomos, mais ou menos. O Novaes Almeida me corrigiu bem, a sonda mais rápida que já fizemos foram as Hélios, que passaram de 250 mil km por hora. E o Guilherme Souza também acertou, metano não é um elemento, ele é um gás formado pelos elementos carbono e hidrogênio. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o canal para mais vídeos singulares e até a próxima quarta.